Boa noite a todos, né? Eu acho que tá bom. Eu vou começar aqui atendendo a pedidos de alguns amigos meus que ficaram um pouco na dúvida e vem me questionando já há um certo tempo para que eu fizesse esse vídeo respondendo a algumas questões. E eu acho que eu vou tentar, né, responder na medida do possível. Até pretendo, num futuro bem próximo, fazer um vídeo com maiores esclarecimentos. Então eu vou fazer esse vídeo aqui, tentar ser bem conciso e bem rápido, para tentar responder a todas as questões, né? Na verdade é uma questão só, né? Meus amigos eles me perguntam, quando a gente se fala de igreja, sobre o que nós estamos falando? Né? É uma pergunta ao mesmo tempo teológica e filosófica. Então para as pessoas não falarem que eu estou falando alguma coisa pela minha cabeça, eu vou pegar o documento do Concílio Vaticano II, tá? Constituição Dogmática Lumen Gentium, né? E aqui, essa Constituição é uma Constituição do Concílio Vaticano II, né? Para quem não sabe, o Concílio Vaticano II foi um concílio pastoral realizado pela Igreja no período em que o Papa Paulo VI, na década de 60, sobre várias questões da igreja, tanto a questão litúrgica, como a questão de envolvimento com os outros, com os cristãos separados, ou com as outras religiões não cristãs, né? Então ela tocou em vários pontos, né? E a Constituição Dogmática Lumen Gentium, ela vai falar sobre o mistério da igreja, e ela vai explicar para nós, de fato, o que é a igreja. E ela começa no primeiro capítulo falando sobre o mistério da igreja. E aqui ela já vai falando para nós aqui, já no primeiro parágrafo, né? Vai dizendo assim para nós: a igreja é em, em Cristo, né? Como que o sacramento, isto é, sinal ou instrumento da união íntima com Deus e da unidade de todo o gênero humano. A igreja é em Cristo como que sacramento, isto é, instrumento da união íntima com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Então a igreja, como tal, ela é o sacramento, né? A gente aprende na catequese sobre a questão dos sacramentos, né? Mas estes 7 sacramentos que nós temos conhecimento, o batismo, a primeira comunhão, a crisma, né? A unção dos enfermos, a confissão, penitência, né? A ordem e o matrimônio, elas brotam da igreja, né? Porque a igreja, os sacramentos, eles são os meios necessários para a salvação de todo o gênero humano. E Cristo, quando ele instituiu a igreja, ele imbuiu a igreja com estes dons para que o gênero humano ele fosse salvo por meio desses sacramentos. E nós só temos acesso a estes sacramentos por meio da igreja, né? Então a igreja, fundada por Jesus Cristo sob Pedro, né, ela distingue-se um pouco do corpo de Cristo, que está falando, que quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12, no versículo 27, né, ela se distingue um pouco, né? Ela é uma comunidade de fé, de amor, unida pelo Espírito Santo e alicerçada na doutrina. Então, a igreja, ela tem a sua base, tem o seu tripé de fé, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Talvez um outro vídeo eu venha explicar o que significa isso, né? Mas a gente tem que entender que é este tripé que vai dar sustento para que a igreja ela possa permanecer ao longo dos séculos, né? Ao longo dos séculos a igreja vem sempre com este sacramento universal de salvação para salvar a todo o gênero humano, né? Então, aqui tem no documento continua aqui
que a igreja, ela é regida pela força divina no magistério com os fiéis e busca implantar o reino de Deus entre os homens, né? Em continuidade histórica desde a vinda de Cristo até hoje, até o momento presente. A Igreja de Jesus, ela se compõe de dois elementos, né, bem distintos um do outro, que é o elemento visível ou corpo da Igreja, que é formado pelas pessoas que professam a mesma fé, recebem os mesmos sacramentos e obedecem à mesma e única autoridade, o Papa, né? Estes são os católicos, né? E o elemento invisível ou alma da Igreja, formada por todos que são batizados validamente. Isso nós queremos dizer até aos nossos irmãos separados, protestantes. Eles também estão incluídos dentro da igreja, né, porque são batizados, né, mas é claro que não há algumas seitas protestantes que, tipo Testemunho de Jeová, né, que o batismo dela não é válido, não é aceito pela Igreja Católica, porque falta a elas elementos para que este batismo ele seja aceito. Pelo fato também deles não aceitarem a divindade de Jesus Cristo, o que é um problema muito grave para a igreja, né? Então esse elemento invisível ou a alma da igreja, né, formados por todos que são batizados, né, ela tem essa força salvífica, né? Ela tem esse poder de incluir todos aqueles que creem no Cristo no mesmo corpo, mesmo que este corpo ele seja dividido, como está hoje, né? Nós hoje, enquanto católicos, nós temos que aceitar que os irmãos separados também, eles fazem parte desta igreja invisível. Porém, né, eles, né, por uma graça especial também são salvos, claro, né? Porque estão incluídos pelo batismo nesta mesma igreja, santa e católica, né? A igreja ela é santa no seu fundador, no seu fim, nos seus meios, na sua doutrina e nos seus membros, né? Nós somos santificados porque estamos incluídos dentro desse corpo visível, né? Esse corpo místico e visível que é a igreja, né? É santa nos seus sacramentos, porque são canais de graça. É santa na doutrina, porque a doutrina é de Jesus, né? Então não tem como, né, a gente falar que a igreja ela não salva, porque ela salva porque Jesus salva por meio da igreja. E a igreja ela é esse sacramento, porque ela é o corpo de Cristo, né? Então toda a graça de Cristo passa por meio da igreja, né? O jargão antigo que o pessoal antigamente utilizava, em latim, extra ecclesia nulla salus, né? Fora da igreja não existe salvação. Mas o que isso quer significar, né? Que toda a salvação por Cristo, ela passa através da igreja, né? Muita gente fala, mas a minha igreja não tem placa, né? Mas como eu já vim dizendo, não é a placa da igreja que vai te salvar, é o Cristo por meio da igreja. E essa igreja, por primazia, é a igreja católica, né? É a igreja católica porque ela é a igreja fundada por Jesus, né, sob Pedro, né, que é a pedra fundamental da igreja. Então é na barca de Pedro, né, a gente vê no Evangelho de Mateus, sobretudo, quando Jesus ele se coloca na barca de Pedro e vai pregar. Então é sob a barca de Pedro que Jesus ele prega, que Jesus ele fala, né? É sob Pedro que Jesus constitui a igreja, assim como está lá em Mateus 16, né? Então essa é a igreja católica, foi a primeira e única igreja fundada. As demais igrejas, os nossos irmãos separados, né? Nós não devemos nem chamá-los de igrejas, porque falta a eles elementos necessários para serem reconhecidos como igrejas, né? E o que falta? É exatamente o que nós chamamos de sucessão apostólica, né? E o que vem a ser isso, né?
Se você hoje pegar o padre da sua paróquia e você for perguntando a ele qual foi o bispo que o ordenou, e você vai lá naquele bispo e pergunta qual foi o bispo que ordenou o senhor enquanto padre, depois passou como bispo e assim sucessivamente indo até o passado, você vai chegar até os apóstolos. Né? Quando nós vemos, sobretudo no Ato dos Apóstolos, que quando Judas ele traiu Jesus, né, e saiu do corpo dos 12, os apóstolos eles tiveram que chamar um novo apóstolo para completar o corpo, que foi no caso o escolhido foi Matias, que passou a ser o 12º apóstolo. Né? Então disso a gente se vê que a ordenação sacerdotal ela passa a partir da imposição de mãos dos bispos, ou seja, dos apóstolos. Jesus ele instituiu o sacerdócio na Quinta-feira Santa junto com a Eucaristia. Então, para você ver também que aí já há uma ligação entre os sacramentos, porque é da Eucaristia que vai brotar, né, o sacramento da ordem. Quer ver, o sacramento da ordem brota da Eucaristia, que é o próprio Jesus. Né? Então são sacramentos que estão intrinsecamente ligados. Né? Então, por exemplo, não existe Eucaristia sem sacramento da ordem. Né? Então, muita gente fala assim, mas a Santa Ceia que os nossos irmãos separados fazem, mas não é a mesma coisa. Porque eles não têm sacramento da ordem. E por que eles não têm sacramento da ordem? Porque eles não têm sucessão apostólica. Né? A sucessão apostólica só pode ser feita a partir da imposição de mãos de um bispo. Né? Então Martinho Lutero, em 1517, quando ele fez a Reforma Protestante, ele quebrou a sucessão apostólica. Porque Martinho Lutero, como todos nós sabemos, ele era um padre. Então ele não tinha autoridade para ordenar outros sacerdotes. Então todos os pastores, todos os nossos irmãos separados, eles são cristãos sim, mas são leigos. Os pastores eles não são sacerdotes. Né? Sacerdotes no sentido de sacramento de ordenação. Porque enquanto batizados, nós exercemos um sacerdócio santo. Né? Nós somos sacerdotes, profetas e reis. Nós exercemos esse sacerdócio enquanto cristãos. Né? Mas esse sacerdócio, enquanto leigos, enquanto cristãos, é diferente do sacramento da ordem. Né? Porque quando o padre ele recebe a ordem e celebra a missa, ele celebra a missa em persona Christi, né? Na pessoa de Cristo. Então ele é ordenado para isso, ou seja, ele tem uma autorização por parte de Deus, o próprio Jesus que ele teve, né? Quando ele diz as palavras, fazei isto em memória de mim, ele está apontando. Né? Ele está fazendo isso para os apóstolos, então fazei isso, vocês, em memória de mim. Então os sacerdotes eles celebram a missa em nome de Jesus, né? Com o poder de Jesus, né? Junto com a comunidade toda reunida na celebração. Então, quando Lutero ele fez a Reforma Protestante, ele quebrou essa sucessão apostólica. Então, como eles não têm sucessão apostólica, então alguns sacramentos não podem ser reconhecidos. Né? Por exemplo, a gente tem que reconhecer o batismo deles, né? Porque é um sacramento que não necessariamente ela depende do sacramento da ordem. Porque qualquer cristão ele pode batizar. Né? Mas, ao mesmo tempo, eles precisam, ao adentrar dentro da Igreja Católica, né, eles são acolhidos, mas alguns precisam até completar a liturgia do sacramento do batismo, para que sejam aceitos dentro da Igreja Católica, novamente. Alguns podem vir diretos. Tem alguns pormenores lá que agora não convém, senão eu vou estender demais a minha fala. Então não convém falar isso aqui agora. Mas a gente tem
essa convicção de que a Igreja Católica ela é a única e verdadeira igreja criada por Cristo, porque ela advém dos apóstolos, porque ela é católica, católica no sentido de que ela é universal, né? Ou seja, ela está espalhada pelo mundo inteiro, mas isso não significa de que ela seja a igreja universal igual a gente entende a igreja do Edir Macedo lá. Né? Nós somos a universal, nós somos a verdadeira igreja universal, mas isso não significa que a universal do Edir Macedo lá. A universal no sentido de que Cristo ele disse, né? A gente está seguindo o mandato de Cristo, ide pelo mundo inteiro, né? Esse mandato de Cristo de ir pelo mundo inteiro caracteriza essa universalidade. E essa universalidade, ela é uma universalidade na unidade, né? Então a Igreja Católica ela é una. Quando nós falamos no credo que a Igreja ela é una, né? É porque ela está unida, né? Se nós pensarmos assim, a Igreja Católica ela forma um todo, né? Constituído o Papa, ele é a cabeça da Igreja, né? Que ele faz esse nome de Cristo, que a gente tem que esquecer que não pode esquecer que o Cristo é a cabeça da Igreja, invisível, né? E o Papa, no caso, ele é o primeiro, né? Ele é o líder que de fato vai fazer com que esse corpo visível de Cristo ele se mantenha unido, né? Então imaginem vocês um grande círculo, né? Que aqui está o Papa, né? O Papa comanda a Igreja Universal como um todo, e dentro desse corpo enorme que é a Igreja, existem subgrupos pequenos que são comandados pelos bispos, que são as arquidioceses ou dioceses, que cada bispo comanda. E dentro desses subgrupos, não é um subgrupo, vamos dizer assim, né? Porque a gente não pode chamar uma diocese de subgrupo, porque cada bispo ele também tem... é ele que comanda sobre o seu território episcopal, né? Porque o Papa também, apesar dele ser o chefe da Igreja Universal, chefe é uma palavra estranha, né? Mas ele é o primeiro na Igreja Universal, ele também está inserido, porque ele também dirige uma igreja particular, né? Que é a Igreja de Roma. Então, assim como em Belo Horizonte, nós temos Dom Valmor. Então, Dom Valmor, dentro da Igreja de Belo Horizonte, ele tem o mesmo mandato, ele tem a mesma autoridade que o Papa em Roma. Porém, o diferencial é que o Papa, além dele ser o líder da Igreja de Roma, ele é o líder da Igreja como um todo, né? Para que exista essa comunhão entre os bispos, né? E dentro das arquidioceses, dentro né, vão existir as paróquias. E cada paróquia ela é coordenada por um sacerdote, um presbítero, ou padre, que a gente chama, né? O presbítero, né, a palavra correta, né, bíblica para o sacerdote, para o padre, igual a gente conhece. Então, dentro de cada paróquia existe também essa autoridade do sacerdote, do padre, sobre a paróquia. Então, a Igreja Católica ela é um todo, ela possui todo um mecanismo, é como se fosse uma engrenagem mesmo, que funciona bem e por isso que ela se mantém unida até hoje, né? As igrejas ortodoxas, que separaram da comunhão católica no ano de 1054, elas também, né, a gente precisa falar sobre isso também, que elas são, além da Igreja Católica Romana, né, são as únicas igrejas, porque elas são várias, né, são chamadas de igrejas autóctones, as igrejas ortodoxas, porque elas são livres, né, elas também são chamadas de igreja. Por quê? Porque a sucessão apostólica deles é válida, né? Então, por exemplo, num local, vamos dizer que você está na Rússia, que lá onde a igreja ortodoxa tem o maior número de fiéis, mas vamos dizer lá que não se tem uma igreja católica lá, né? Se, no caso, você não conseguir encontrar nenhuma igreja católica por perto, você pode
ir a uma igreja ortodoxa, comungar e confessar, porque o sacramento dela é válido. É válido, né? E ela é uma igreja. Ela só não está ainda em total acordo com a Igreja Católica Romana, porque ela não aceita a autoridade do sucessor de Pedro, que é o Papa. Então, e algumas questões doutrinais lá, que não convém agora, que talvez um outro vídeo a gente venha comentar, né? A figura mais parecida com o Papa que tem dentro da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, aliás, é o Patriarca de Constantinopla, que hoje é o Bartolomeu I, né? O Papa Francisco já tem tentado a questão da conversa, né, do diálogo ecumênico, tem se aproximado bastante do Patriarca de Constantinopla para tentar, de fato, acabar com essa cisão entre nós, né? Porque isso é muito ruim, porque Cristo ele criou uma só igreja e nós, por cabeça dura nossa, nós acabamos por separar a igreja. Nós não, né? O próprio demônio, que isso é obra do demônio, criar a divisão dentro da igreja. Então, o Patriarca de Constantinopla, ele é a figura mais parecida com o Papa. Mas só que ele não tem o controle universal sobre todas as igrejas, né? Cada patriarca, ele tem a sua autoridade, assim como os nossos bispos, né? Então cada patriarca, cada arcebispo da igreja ortodoxa, ele tem a sua liberdade dentro da sua diocese. Então eles não têm essa comunhão de doutrina, essa comunhão de fé igual nós temos dentro da igreja católica, né? Exatamente por falta dessa união. Eles têm as suas dioceses, têm as suas paróquias, assim como nós, mas eles não têm essa unidade, né? Porque falta para eles o elemento da figura de Pedro, que é o Papa, no caso. Quando nós vamos para as igrejas protestantes, a coisa complica mais um pouco. Por quê? Como eles não têm sucessão apostólica, e eles entendem o tripé da fé protestante, a sola fide, a sola gratia e a sola escritura, ou seja, só a fé, só a escritura e só a graça de Deus me basta. Então eles não entendem igreja como se fosse essa comunhão como um todo. Eles entendem igreja como um particular. Eu sou igreja, né? Então eles não conseguem ter essa visão de uma igreja visível. Ficou isso, uma visão de uma igreja visível. Mas eles não têm esse entendimento de uma igreja visível, de que ela precisa estar estruturada para conseguir se manter, né? Hoje eles já estão tão separados como eles entendem igreja individual, não igreja como um corpo, como uma junção de várias partes, né? Que formam todo um só corpo. É por isso que eles se dividem tanto, né? Hoje estima-se que tenham mais de 33.800 denominações protestantes, uma diferente das outras, né? Mas essa divisão faz com que, mesmo que um dia, olha só o que eu vou dizer aqui, mesmo que um dia o número de protestantes ele ultrapasse o número de católicos, eles nunca serão maior do que os católicos. Difícil, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, por mais que tenham muitos protestantes espalhados por aí, a divisão dentro deles faz com que eles não sejam um só. Então eles não são uma só igreja. Então, por causa disso, eles podem se autodenominar evangélicos, né? Como um todo, mas só que eles não são um todo. Eles não são um corpo unido, né? Então, por mais que eles um dia, né? Isso aí já estima-se que talvez na próxima década ou nos próximos 20 anos, principalmente aqui no Brasil, o número de protestantes ele vai ultrapassar o número de católicos. Mas mesmo que isso aconteça, eles nunca serão maior que os católicos.
por causa exatamente da divisão entre eles, né? Então assim, como na Igreja Católica existe um todo, só para explicar, existe um todo que existem várias partes dentro deste todo que estão interconectadas, que formam a catolicidade, né? Forma o todo da Igreja. E na Igreja ortodoxa existem várias partes também que estão interligadas entre elas, mas que ainda falta o elemento visível que fecha este corpo, né, para que eles se tornem um. Nas igrejas protestantes isso não acontece, né? Eles são um aqui, outro ali, outra acolá, outra aqui. É por isso que toda vez que... Por isso que surgem cada vez mais denominações, né? Existem denominações que aceitam batismo de criança, outros que não aceitam. Tem denominação que, pelo menos em tese, né, pelo menos doutrinariamente, eles acham que tem o sacramento da crisma, mas eles crismam, né, apesar da gente não reconhecer esse sacramento deles, né. O matrimônio deles também não é aceito porque não é visto como um sacramento, né, como algo eterno, né, sacramentado de fato. É mais é quase um teatro, vamos dizer assim, porque não há sacramento ali, não há algo de eterno, né? Eles estão ali diante de Deus, diante dos homens, estão se colocando, mas não tem nada que os eternize nesse sentido, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, que eu tinha para falar. Eu vou estudar um pouquinho mais, vou tentar ordenar melhor as ideias e vou tentar fazer um outro vídeo mais sucinto e com as ideias mais intercaladas, né? Porque esse aqui foi um vídeo mais rápido, né, que eu fiz para responder algumas perguntas que alguns amigos me fizeram, e já há tempos também que eu já vinha incomodado até no coração para poder falar sobre estes assuntos, né? Até penso em fazer este apostolado, já tem pessoas aí muito mais que tem uma formação muito melhor do que a minha, né? Já tem aí o padre Paulo Ricardo, que é um fenômeno, o professor Felipe Aquino, conhece muito mais. Quem sou eu perto dessas pessoas, né? Mas alguns amigos mais próximos pedem que eu fale, então eu estou falando, né? Mas sempre procurem, quando tiver dúvida, procurem os livros do professor Felipe Aquino, procurem os vídeos do padre Paulo Ricardo, né, que são muito bons. Procure sites na internet, fidedignos, viu? Que tem muitos sites aí que se dizem católicos, mas que na verdade de católicos eles não têm nada, só falam uma asneira atrás da outra, tá bom? Então eu acho que é isso aí, meus irmãos. Eu acho que eu falei muito, meia hora, 28 minutos na verdade. E espero que eu tenha respondido, se não as pessoas podem me perguntar depois pessoalmente, eu vou compartilhar esse vídeo no YouTube, né, se vocês quiserem, lá, e façam as perguntas lá no canal. E é isso. A paz de Jesus e o amor de Maria, né? Fiquem na paz. Até mais. Paz e fogo.